pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Marketing Político, Eleições 2020, chegando na reta final. Próximo domingo agora é o dia que nós vamos escolher, os nossos candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito, que vão administrar as nossas cidades para os próximos 4 anos. Importante que você, eleitor que nos acompanha, saiba exatamente fazer as suas escolhas, olhar quem tem escolhas certas para a sua cidade, saber quem tem as melhores propostas. E você, candidato que nós assessoramos, ou candidato que está assistindo esse vídeo agora, é importante que você saiba também as regras do jogo para essa semana e especificamente para o domingo, dia 15 de novembro. É importante dizer que nessa reta final, muitas pessoas podem correr o risco de ter o seu registro de candidatura aí perdido, ou ter também até a vitória nas eleições de domingo, mas se não cumprir as exigências eleitorais, esse candidato pode depois ganhar e não levar. Então é por isso que nós estamos fazendo esse encontro, exatamente para trazer para vocês essas informações sobre o que pode e o que não pode ser realizado nessa semana eleitoral. Lembrando que a eleição municipal acontece no domingo, dia 15 de novembro, porque nós tivemos o adiamento do pleito. Ele que seria realizado o primeiro turno no dia 4 de outubro, nós tivemos o adiamento por conta da pandemia do coronavírus. Pois bem, o que nós podemos fazer essa semana? Está liberada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV até quinta-feira. Então, na quinta-feira termina a propaganda eleitoral no rádio e na TV, a propaganda eleitoral gratuita. E inclui não só os horários de programação no rádio e na TV, mas também as inserções no rádio, aquela que fica sendo veiculadas durante a programação, tanto no rádio quanto na TV. Essa propaganda nós tivemos o início dela no dia 9 de outubro e encerrando agora no dia 12 de novembro. Vale ressaltar que qualquer tipo de propaganda paga no rádio e na TV é proibido. Então não pode fazer propaganda eleitoral paga mesmo depois do término desta data do dia 12 de novembro. A caminhada e a carreata comum em épocas de eleição, mas é importante que esse ano vocês candidatos e vocês eleitores estejam atentos à questão do distanciamento social. Veja primeiro como que está a questão no seu município, se há um TAC que permite ou que proíbe esse tipo de ação. Porque cada município brasileiro, cada comarca, fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que candidatos, partidos, coligação, esteja ciente do que pode ser realizado. É claro que aqui eu estou passando para vocês as regras gerais, mas é importante que você observe bem o TAC aí no seu município, converse com a assessoria jurídica para você ver se pode ou não pode fazer estas ações que nós vamos passar aqui agora. Então a caminhada e a carreata na legislação eleitoral, ela está permitida desde o dia 27 de setembro e ela pode ser realizada até às 22 horas do próximo sábado, dia 14 de novembro. Poderá haver a distribuição de material gráfico, a caminhada, a carreata ou passeata, e elas podem, inclusive, ser acompanhadas ou não por carro de som, ou até um mini trio. Por quê? Esse ano, a legislação eleitoral ela proíbe que candidatos façam o uso de carro de som desde que ele não esteja presente. Só pode fazer o uso de carro de som se o candidato estiver presente. Então, se a gente imagina uma caminhada, uma carreata do candidato, evidentemente que a gente imagina que esse candidato ele estará presente nesse evento. Então, com isso, pode promover a carreata, pode promover a caminhada, mas o candidato deve estar presente e o carro de som poderá participar desse evento. Agora, gente, é muito importante dizer que carreata, ela não gera retorno para um eleitor. O eleitor ele não vai ver aquele tanto de carro lá andando, 100, 120 carros andando pelas ruas da cidade e vai falar assim, nossa, eu não sabia quem que eu ia votar para prefeito ou para vereador, mas agora eu vi a carreata ali, eu vou votar nele. Não é assim que funciona a decisão do voto do eleitor. O eleitor ele quer propostas. Eu já disse em aulas anteriores para vocês que nos acompanham há mais tempo
que o eleitor ele quer saber três coisas: quem é você, o que você pensa e o que você propõe. Essas ações isoladas, elas servem para dar um peso na campanha, mas não é o momento de decisão do voto do eleitor. A decisão de voto do eleitor está baseado em propostas, mas pode sim fazer essa carreata até para ter o movimento, né? Fazer o barulho de véspera de eleição também é interessante. A propaganda eleitoral na imprensa, né? São permitidas desde o dia 17 de setembro e pode ser utilizada até o dia 13 de novembro a publicação em jornais, né? Imprensa escrita. Essa publicação, inclusive, ela pode ser paga. Ela pode ser totalmente paga para poder fazer a publicação. Aí o jornal ele vai te liberar 1/8, ou 1/4, ou meia página, ou página inteira. Vai depender do que você tem de recurso disponível para fazer a contratação. E aí é interessante que esse produto ele pode ser publicado até sexta-feira e ele pode ir também para a internet. Por quê? Você não pode fazer pagamento em sites de notícias da sua cidade. Os sites aí, os blogs da sua cidade, você não pode pagar para eles publicarem lá um banner para você ou uma notícia. Mas no jornal impresso, a imprensa escrita, você pode fazer isso. Né? Claro que vai ter que constar lá o CNPJ do candidato, o valor que você está pagando por aquela publicação, mas isso aí é mera burocracia, né? Você pode fazer esse tipo de ação. Só que a publicação ela deve ser feita com data máxima de 13 de novembro, tá bom? É permitido colocar bandeiras na rua, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos no período de 6 às 22 horas até o dia 14 de novembro. Também é permitido colar o adesivo de 50 por 50 centímetros em carros, motos, caminhões, bicicletas, janelas residenciais, sem nenhum problema. Tá? Não pode haver pintura e nem exceder essa quantidade aqui de tamanho. Aos eleitores é permitido, né, qualquer uso de bandeira a qualquer tempo, como broches também, os adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes como forma de manifestar preferência por partido político ou candidato. Camisetas, eu estou me referindo à cor de camisa. Você pode usar uma camisa branca, uma camisa preta, uma camisa azul, uma camisa vermelha, sem nenhum problema. Agora, o que você não pode é ter recebido essa camiseta como doação de campanha, porque é proibido doação de qualquer brinde por candidato, tá bom? E uma questão muito importante é que no dia da eleição não é permitido haver aglomerações de pessoas. Bom, aglomeração já não é permitida até pela questão sanitária, a questão do coronavírus. Mas a legislação eleitoral, ela não permite que no dia da eleição tenha lá 2, 3, 4, 5 pessoas, todas trajando a mesma cor de camisa, todas trajando, usando um broche ou usando um adesivo. Isso não pode, tá? Então não deve fazer esse tipo de ação de forma alguma. O dia 12 de novembro é o último dia para a realização dos debates e é admitido a extensão desse debate até às 7 horas da manhã do dia 13 de novembro. Então, quem quiser fazer debate, está liberado até essa data. Após essa data, não pode mais haver a realização de debate. E é importante que você saiba também que os debates eles devem obedecer às regras eleitorais, tá bom? Então, se no seu município aí vai ter debate, se você é um candidato que vai participar de um debate, procure, né, o advogado da sua coligação para que você tenha as informações sobre o que você pode e não pode dentro de um debate eleitoral e como deve ser organizado esse debate. No dia da votação, o uso da máscara é obrigatório e quem chegar ao local sem a proteção, ele poderá ser barrado. Outra orientação ao eleitor é que ele deverá passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. O TSE, inclusive, orienta aos eleitores que levem suas canetas, é uma orientação, não é uma obrigação, tá? Mas está orientando que leve as canetas e permaneça o menor tempo possível no local de votação. O período de votação, né, para essa eleição, ele foi inclusive ampliado. Tá? Ele será das 7 da manhã às 17 horas. E há um horário preferencial
das 7 às 10 horas para os maiores de 60 anos. Agora atenção, é um horário preferencial. Se você tem mais de 60 anos, se você for à sua sessão eleitoral entre 7 às 10 horas, esse horário é reservado para você. Agora, se você for ao local de votação depois das 10 horas, não tem mais o horário preferencial. Então fique atento a essa questão. Se você quer votar no horário preferencial, vote das 7 às 10 da manhã. Outro detalhe, distribuição de material gráfico. É proibido a distribuição no dia da votação. A distribuição ela poderá ser feita até às 22 horas do dia 14 de novembro. Inclusive, o derramamento aí de santinhos nas ruas, colinhas, isso também é crime eleitoral. Então não faça, candidato, principalmente você que nos acompanha e principalmente você assessorado por nós. Não faça o derramamento de santinhos e de material gráfico no dia da eleição. Não faça distribuição, não jogue isso em vias públicas. Isso é crime e nós não queremos que você ganhe a eleição e depois não assuma por ter cometido um crime eleitoral. Outro ponto que é crime também no dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. Comícios só podem ser realizados até o dia 12 de novembro, à meia-noite tem que ser encerrado. Há na legislação uma brecha para que você possa exceder até as 2 horas da manhã. Mas nós sabemos que na maioria dos municípios, para não dizer em todos, não está havendo a realização de comícios. A realização de lives está mais presente aí, mas comícios, na verdade, quase não está acontecendo. Então, é proibido depois do dia 12 haver a realização de comício. A carreata, como eu já disse, é permitida até o dia 14 às 22 horas. A regimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, se você fizer isso também, não pode ser feito no dia da eleição. E pode ser mantido em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Vamos lá fazer uma explicação geral sobre isso. Voltando a dizer, não pode haver distribuição de material no dia da eleição, não pode ter carro de som no dia da eleição, não pode ter alto-falante, nem comício, nem carreata. Ponto. Em relação à internet, você fez uma publicação dia 14, meio-dia. Você tem que apagar essa publicação no dia 15? Não. Você fez uma publicação no dia 14, 11 horas e 59 minutos da noite. Você tem que apagar essa publicação no dia 15? Não. Você fez uma publicação no dia 15, meia-noite e 10. Você tem que apagar essa publicação? Sim. Não pode haver publicação nenhuma em redes sociais no dia 15 de novembro, nas páginas do partido ou do candidato. E aí vai vir gente perguntando assim, Fabrício, eu posso, como eleitor, publicar? Olha, a regimentação do eleitor, a propaganda eleitoral. Eu não oriento de forma alguma o eleitor também fazer a manifestação. Principalmente se é aquele eleitor que todo mundo da cidade já sabe que ele está apoiando um determinado candidato. Então, quem a gente assessora, a nossa orientação é essa. Não façam publicações nenhuma no dia 15 de novembro, não façam distribuição de material alguma também nessa data. Em relação ao impulsionamento, Fabrício, tudo bem, você disse que eu não posso publicar no dia 15 de novembro, mas você disse que eu posso manter a minha publicação do dia 14 de novembro. Então eu fiz lá o impulsionamento no dia 10 de novembro e programei esse impulsionamento até o dia 15. Eu posso? Não. Embora tem pessoas que eu sei que vai dizer o contrário. A lei, ela é interpretativa. Ela não diz claramente assim, ó. Inclusive eu li para vocês aqui, ó. Podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações ou conteúdos publicados anteriormente. Beleza. Mas antes ela me fala que não pode haver publicação no dia 15 de novembro. Se você observar bem, todo o impulsionamento, ele não leva consigo lá a data que foi publicada. Ele leva somente o nome dizendo que é patrocinado e tudo, não leva lá a data e horário. Então pense bem, a minha orientação é você não continuar o impulsionamento no dia 15. Programe o seu impulsionamento para que no dia 14 de novembro, às 23 horas e 59 minutos, esse impulsionamento ele termine.
porque senão você vai acabar tendo problemas eleitorais e, como eu disse, é muito interpretativo. Então pode ser que um promotor entenda que você estava fazendo uso de poder, né, abusando do seu poder econômico para tentar influenciar o resultado da eleição. A legislação já fala que no dia 15 não pode haver publicação. Então vamos obedecer e não tente ludibriar, não tente aí fazer coisas erradas para vencer uma eleição. Eu digo o seguinte, quem vota para prefeito, tradicionalmente está com o voto decidido. Apenas agora, nessa reta final, que a gente sabe que os indecisos aparecem, que tem aquela oportunidade de você convencer os indecisos. Tem gente que usa do artifício da pesquisa para poder convencer, isso não adianta mais. Tem gente que usa a questão de carreatas, também não vai adiantar muita coisa. O eleitor hoje está muito politizado, o eleitor ele quer propostas. Nós já mostramos em aulas anteriores a pesquisa que nós realizamos com 1.600 eleitores do Brasil inteiro, pesquisa realizada por telefone, quando nós mostramos o que o eleitor ele quer nessa eleição de 2020. E vocês viram que 80% dos eleitores eles querem propostas. Querem propostas. Se você não fez propostas na sua campanha até agora, olha, eu lamento muito, vai ser muito difícil você vencer as eleições. Agora, as suas propostas também elas devem ser propostas factíveis, propostas que você consiga executar. E você, candidato a vereador, lembre-se bem, o vereador, ele faz a legislação e a fiscalização. O vereador não adianta sair prometendo obras, você não vai fazer obras, quem faz obra é o prefeito, é o município, é o executivo, não é o legislativo. Você pode atuar junto ao executivo para executar projetos para a realização de obras, mas não saia prometendo obras, tá ok? Gente, você candidato a vereador, você candidato a prefeito, uma dica final muito importante. Utilize esses 3, 4, 5 dias que ainda nos restam de campanha eleitoral para se aproximar do seu eleitor. Fabrício, de que forma que eu vou me aproximar? Todas aquelas visitas que você fez, eu imagino, porque eu pedi para vocês no início da nossa campanha, que você tenha anotado os contatos dos seus eleitores. Lembra lá no início da campanha, quando eu fiz os vídeos e falei para você, as visitas, já vá anotando contato e telefone. As suas reuniões, vá anotando contatos e telefone, é o nome e o telefone da pessoa. As suas lives, vai pedindo para as pessoas mandar o WhatsApp para contato, para você poder agora, nesse momento de reta final, fazer o dever de casa. Se você fez isso, palmas para você. Se você não fez, você tem um prejuízo enorme. Quem acompanhou as nossas aulas lá atrás sabe que eu pedi isso. E agora que é para você fazer. O quê? Você vai criar sua lista de transmissão. Se você já tiver criado, ótimo. Se não tiver, cria a lista de transmissão. Se você não souber como cria a lista de transmissão, volte lá no nosso curso, porque lá tem a aula específica ensinando como criar uma lista de transmissão. E aí você vai fazer o contato com essas pessoas agora. Lembrando que esse contato só pode ser feito até o dia 14 de novembro, que é o quê? Mandando a mensagem, olha, nós visitamos, nós propomos, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e estou aqui agora para confirmar a sua participação, para confirmar o seu apoio para a minha candidatura no dia 15 de novembro. Reforça a sua principal proposta, reforça o seu principal compromisso, reforça o seu pedido de voto e mantenha tranquilo até o dia da eleição. Esse contato com o seu eleitor agora é o que vai garantir a sua vitória. Por quê? Eleição para vereador, tradicionalmente, ela é decidida nos últimos 10 dias, que é quando as pessoas começam a ver as conversas, começam a perceber que tem um amigo que é candidato, que tem um parente que é candidato. Então, é hora de você reforçar os seus contatos, é hora de você reforçar os seus eleitores. Faça isso, eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na sua campanha. Tanto você candidato a vereador, como você candidato a prefeito. E se você é um militante, ou se você é um assessor de um candidato a prefeito, faça isso, sente com ele, organize a agenda e faça os contatos com todo mundo. Ok, pessoal? Eu quero desejar, do fundo do meu coração, muita sorte para todos vocês. Quem tiver feito o trabalho certinho vai ser eleito sim no próximo domingo. Eu quero dizer para vocês que foi muito bom passar com vocês esses quase 2 anos que a gente vem mantendo esse contato, trazendo aulas, trazendo informações, trazendo dicas para vocês. E agora é a hora da verdade. É a hora que todos nós esperamos, né? Nós esperávamos isso há muito tempo, chegar nesse momento para a gente poder comemorar juntos a vitória
do povo, a vitória da democracia, a sua vitória, a nossa vitória. Então, vá para o domingo, vá com muita fé, com muita esperança, para que você possa conseguir o seu objetivo. Muito obrigado a vocês por essa parceria, por esse momento, por essa eleição de 2020. E nós vamos nos encontrando aí, né, na vida, pelos nossos WhatsApps, pelas redes sociais, ou pessoalmente, ou na próxima eleição em 2022, as eleições presidenciais, para deputado, para senador, para governador, e também em 2024, as próximas eleições municipais. Do fundo do meu coração, muito obrigado ao carinho de cada um de vocês e até a próxima.